Bom, agora nós teremos um momento cultural com o João Signorelli e Taya Pérez, né? Vou falar um pouquinho dele. O João Signorelli é formado em jornalismo e trabalha como ator há mais de 20 anos. É também apresentador, entrevistador e locutor. Fez vários trabalhos para o cinema, teatro e televisão. Atualmente apresenta o monólogo teatral Gandhi, um líder servidor, de Miguel Filiage, baseado nos discursos de Gandhi, falando sobre liderança, conduta única e cooperativismo, e vem obtendo êxito com mais um segmento motivacional pela introdução de princípios éticos filosóficos nas relações humanas. Ele já vem há 19 anos interpretando Gandhi. Por favor, vamos recebê-lo. Maré, todo pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Criança e Iemanjá chama, chamou Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Filho de Obá, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Miranam Mohandas Karamchand Gandhi है दुनिया मुझे Mahatma Gandhi se pukarta hai. Boa tarde. No meu idioma natal hindi, eu disse: meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje eu estou aqui porque vocês, com muita honra, me chamaram para participar desse jogo de prata da Sociedade Ramakrishna no Brasil. E como essa egrégora é uma egrégora de puro amor, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o amor. Repetir: somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. O amor pavimenta os princípios éticos, e os princípios éticos devem estar incluídos na fixação de metas, na escolha das estratégias e na tomada de decisões. Assim, o amor liberta e leva a uma verdadeira transformação das pessoas. O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado, porque o perdão é uma característica dos fortes, não dos fracos. Uma vez me perguntaram: Gandhi, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena síntese. Quando as pessoas gritam, os seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. Somos tantos diferentes para sonhos iguais. Uma tarde, estava em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu: Papu. Bem, Papu era um modo carinhoso, como alguns indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Papu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar e um pedido seu, eu tenho certeza que ele obedecerá. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem daqui a 1 mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse: oh, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar. Açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz: oh, Papu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder 1 mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi: é que até o mês passado eu também comia açúcar. Para ter esse tipo de comportamento, essa filosofia nervosa, precisamos de uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos. A qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para viver nesse padrão de conduta única e nos comprometermos com valores absolutos, como a verdade e a não violência. Precisamos nos comprometer com a nossa alma. Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida, enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível, é falando e fazendo, é prometendo e cumprindo, e quanto mais agimos dentro dessa filosofia nervosa, mais nos tornamos éticos e maduros emocionalmente. E eu fiquei pensando também em uma definição simples sobre ética e maturidade emocional, e acho que cheguei a uma outra pequena síntese. Quando você coloca em ação a sua ética pessoal e a sua maturidade emocional, você percebe que não precisa de nenhuma aprovação externa a não ser você mesmo. E qualquer prejuízo ao outro não justifica, mesmo que tenha ganhos pessoais. E que você carrega dentro de você, desde a sua infância, valores como honestidade consigo mesmo, responsabilidade pelas escolhas, mudança de rumo, perdão. Uma vida ética e madura emocionalmente, em casa e no trabalho, é se observar o tempo todo e ter a coragem de mudar as decisões que tomamos e que não deram certo. E parafraseando um eminente cientista do século XX, o senhor Albert Einstein: querer um resultado diferente, agindo da mesma maneira, é uma insanidade, não é? Os psicólogos costumam chamar isso de neurose. E temos outra palavra na raiz da maturidade emocional e da ética pessoal: a humildade. Não a submissão, mas aquela humildade que nos ensina a aprender e que nos ensina a compartilhar. Porque, no fundo, eu sinto que a humildade é quando você tem o direito legítimo de reclamar, esbravejar,
se indignar, mas apenas abençoa. E uma vida ética e madura emocionalmente inspira verdade, inspira honestidade, inspira respeito, inspira transparência. E é disso que mais o mundo precisa. Líderes que inspirem condutas éticas e maduras emocionalmente. Vocês topam ser esses líderes? É menos sofrido e gera sucesso com satisfação pessoal. E convenhamos, é estar abaixo da indignidade humana, perder a nossa integridade e nos tornar uma mera engrenagem de uma máquina. E eu estou quase convencido de que podemos tornar os nossos públicos, formando assim uma integridade ética e madura emocionalmente para atravessarmos essa longa jornada pela nossa vida. Por exemplo, em 1920, eu fiz um voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão e conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que naquela época o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo e voltava para o nosso país transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos e os operários indianos, artesãos, fiandeiros, tecelões começaram a perder os seus empregos. Eu liderei essa campanha, que teve um resultado muito positivo, mas aí o problema começou a surgir lá na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações. Então, aproveitando uma visita que fiz à Inglaterra, solicitei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Então quer dizer que vocês querem prosperar, tirando o pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? Para minha grata surpresa e imensa felicidade, naquele instante eles entenderam todo o nosso problema e acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. E nessa mesma viagem, quando nós chegamos em Londres, aconteceram 3 coisas muito curiosas comigo. A primeira foi numa tarde em que estávamos andando por uma grande avenida no centro de Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e que para os ingleses, na época, também era uma novidade. Shopping center. Eu parei diante de uma vitrine e quando um membro da comitiva percebeu que eu havia ficado para trás, se voltou e me perguntou: Mr. Gandhi, o senhor quer comprar alguma coisa? E eu lhe respondi: não, estou apenas olhando tudo o que eu não preciso. E nessa mesma noite, fomos convidados para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial mandou me avisar que eu não poderia ver o rei Jorge VI vestido da maneira como normalmente eu me visto. Que eu teria de usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então o que eu fiz? Aluguei um smoking, embrulhei e enviei o pacote para o palácio, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. E na manhã seguinte, durante o encontro político, eu fui questionado pelo próprio rei por que eu usava tão pouca roupa. Então, eu lhe respondi: é que o senhor, majestade, o senhor já usa roupa suficiente por nós dois. No ano seguinte, 1921, eu fiz o voto de fiar todos os dias e para desenvolver a habilidade da fiação, habilidade essa que eu não tinha, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. É que eu percebi
que a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a roca de fiar, que muitos de vocês conhecem, se tornou minha companheira até o último dia de minha vida e consegui inclusive colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da roca. Uma outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio. É impressionante. E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Isso ajuda-nos a ficar no caminho, isso também nos fortalece como pessoas ou como líderes, porque passamos a ser referência para os outros. Por exemplo, as pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias seus pensamentos, suas palavras e seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E num dia que precisou levar seu carro para a revisão, convidou meu neto para ir junto, Arun Gandhi. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto: por gentileza, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Arun entregou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema. Vocês sabem que nós indianos amamos o cinema. Gostou tanto do filme que viu 2 sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse: pai, atrasei-me porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu: eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 15 horas. Então nós vamos fazer o seguinte, amado filho. Você volta para casa dirigindo o carro, porque eu vou voltar caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. É que nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos. Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas, ao contrário, se estou convicto que vou realizá-la, então eu terei a habilidade necessária para realizá-la, mesmo que não tenha essa habilidade no começo. E essa é uma atitude espiritual, porque eu, sinceramente, eu não acredito que a espiritualidade atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. É uma liderança baseada no serviço e no exemplo. Eu não creio que uma liderança baseada numa hierarquia rígida provoque grandes mudanças no mundo de hoje, se bem que tem algo provocando uma grande mudança no mundo de hoje: a inteligência artificial. A inteligência artificial pode tudo, ou quase tudo, mas só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando eu estou triste. E quero compartilhar com vocês também o conceito do líder servidor, porque o verdadeiro líder, quando vai embora, deixa as pessoas melhores do que ele. E um líder servidor deve ter conduta única, deve ter um compromisso de criar o bem coletivo. E hoje, o nosso grande desafio como membros da família humanidade é cumprirmos a nossa principal responsabilidade como seres humanos. Tratar os outros
como gostaríamos de ser tratados. Essa é a regra de ouro. Essa é a maior prova de que podemos distinguir o bem do mal, porque cada um de nós somos líderes que podemos dar exemplos que inspirem todos à nossa volta a cumprirem as suas responsabilidades. Eu nunca pedi aos hindus que interrompesse sua prática de discriminação dos muçulmanos, como também nunca pedi aos muçulmanos que interrompessem a prática que eu fosse viver numa favela em Calcutá, e onde aconteceu o seguinte episódio. Uma manhã, um hindu entrou em minha casa e me disse: Papu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano. E eu, de vingança, matei uma criança muçulmana batendo com a sua cabeça numa parede. Mas eu estou arrependido, então me diga, pelo amor do Senhor Krishna, pelo amor de Shiva, o que eu faço para sair deste inferno em que me encontro? Após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será procurar uma criança muçulmana que ficou órfã e adotá-la e criá-la como muçulmana. Que viveu no ashram comigo para realizar o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho, é que eu percebi que a partir do momento em que você coloca a sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso. E eu vivi até os 78 anos. Até essa idade eu fui preso 5 vezes. Minha esposa Kasturba às vezes era presa comigo, às vezes ficava em liberdade. Em 1944 estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, uma guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano, Kasturba adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer na nossa cela e no meu colo. E até hoje, eu me lembro com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e ela em liberdade. E vocês vão escutar essa carta agora. Agradeço-lhe por ter tido o privilégio de ter sido sua colaboradora e companheira nessa vida. Agradeço o mais perfeito casamento nesse mundo, baseado no Brahmacharya, o autodomínio. Agradeço por haver me considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço por não ter sido você um desses esposos que gastam o seu tempo em bebedeiras, mulheres, jogatinas, cansando-se de suas esposas e filhos como um menino logo se cansa de seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que dedicam sua vida a se enriquecer com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você ter tido a coragem de manter a nossa Índia acima de qualquer suborno e ter tido a coragem de viver de acordo com suas convicções absoluta e implícita em Deus. Agradeço
por haver tolerado e as minhas deficiências da juventude, quando eu resmungava contra as mudanças que você trouxe para as nossas vidas, do muito e abundante para o pouco, mas o essencial. Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez viver, e eu tenho tanto para lhe falar que com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez viver, e eu tenho tanto para lhe falar que com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Depois que eu terminei de ler esta carta, lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, é uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Em 15 de agosto de 1947, a Inglaterra devolveu a Índia aos seus verdadeiros donos. E eu não participei dos festejos. Ficou decidida, depois de uma longa e acalorada discussão política, a criação de um país que iria se chamar Paquistão. Eu fui totalmente contra essa divisão, mas o partido do Congresso assim quis, e só me restou obedecer. É que eu intuía que ia haver uma carnificina. E houve. Hindus e muçulmanos começaram a se matar. Isso entristecia profundamente o meu coração, mas ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, me dava certeza, me dava convicção de que somente através de um caminhar pacífico, somente através do exercício da não violência, somente através da desobediência civil, somente através do amor incondicional é que conseguiríamos resolver este problema, como resolvemos, inclusive o problema da independência da Índia, sem precisarmos dar um único tiro. Eu sempre tive uma relativa autoridade moral sobre os outros, conquistada através dos exemplos que eu dei em minha vida. A minha vida é a minha mensagem. E hoje eu venho do fundo do meu coração, com todo o amor que todas as células de meu corpo têm pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de trabalho, para que sirvam a sua comunidade com suas ações alinhadas e baseadas a propostas éticas e maduras emocionalmente. E que cada comunidade, cada ser humano substitua a bestialidade pela humanidade. Assim, seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. Se conhece uma civilização pela maneira como ela trata as suas minorias e aos seus animais. E quero convidá-lo, amigo, a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidá-la, amiga, a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrada por muitas vidas depois como uma semeadora de prosperidade e paz interior. E que cada palavra sua, Swami, cada gesto seu, possa continuar tocando a alma de todos, curando, unindo, educando, encorajando, movimentando, aliviando, motivando,
possibilitando a vida. Namastê. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Taya Pérez. Muito obrigado. Nós gostaríamos muito de agradecer essa oportunidade que o Swami nos deu de participarmos desse Jubileu de Prata. Preciso também fazer um agradecimento especial ao meu queridíssimo e amado irmão, professor Marcos Rojo, que possibilitou essa vinda nossa aqui. Valeu, Marcos! E eu aqui nós apresentamos meia hora de um espetáculo que tem 1 hora. Esse espetáculo já existe há 22 anos, chama-se Gandhi, um verdadeiro líder, servidor. Nós atuamos muito no mundo corporativo, empresas, universidades, colégios do ensino médio, eventos como esse, hospitais, presídios, Fundação Casa, antiga FEBEM. Então nós estamos tentando espalhar por aí a cultura da paz, a cultura da não violência, através desse grande personagem, Mahatma Gandhi, para preparar um mundo melhor para os que virão, para que nós também possamos aproveitar as maravilhas que o planeta Terra ainda tem. Bom, eu optei na minha carreira por seguir esse caminho espiritualista. Então, além do Gandhi, eu tenho mais 2 espetáculos. Um sobre Fernando Pessoa, quando ele está no hospital para morrer, os 3 últimos dias, e um sobre Chico Xavier, chama Memórias de Chico Xavier. Vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, que lá eu publico toda a minha agenda, lá vocês vão ficar sabendo onde estão os espetáculos. O meu Instagram é João Signorelli, SIGNORE2LZ oficial. Lá tem toda a nossa agenda. E Taya Pérez tem o seu Instagram dela, que é Taya Pérez, apenas. Obrigada. Muito obrigado, Swami, autoridades religiosas, professores, Marcos Rojo, essa plateia linda.